Galera, porque simplesmente os Uchihas não tinham tantos Mangekyo Sharingans eternos. A maioria dos Uchihas, principalmente na época da guerra, a maioria só tinha um Mangekyo Sharingan padrão. E do porquê disso? Porque eles não trocavam de olhos. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse, mais vídeos como esse pra vocês. Então se inscreva pra mais. Então vamos lá, galera. Então basicamente, como eu estava dizendo, o Mangekyo Sharingan é uma arma muito poderosa no clã Uchiha. É basicamente os dojutsu mais fortes da obra de Naruto, que basicamente para você ter esse dojutsu, obviamente você precisa ser um Uchiha com Sharingan com 3 Tomoes, ter um trauma ou ter uma emoção tão forte que afete o seu cérebro e a sua vida de uma forma tão insana que você acaba despertando o Mangekyo Sharingan. Mas tem um detalhe, que traz muito upgrade de poder, como um exemplo, Amaterasu, um Genjutsu exclusivo igual Sushui, Itachi, Sasuke. E também, tipo, acho que a arma mais poderosa do Mangekyo Sharingan é quando você desperta em ambos os olhos. E esse dojutsu você acaba adquirindo o terceiro poder, que é basicamente um Megazord gigantesco de chakra, o famoso Susanoo. E tem 4 formas. A primeira toda esquelética, depois acaba se revestindo de pele ou uma armadura, e a terceira forma que fica extremamente gigantesco e com vários atributos dependendo do seu usuário. O próprio Itachi tinha o escudo Yata e a espada Totsuka. O Sasuke tinha o Susanoo com escudo também, mas com flechas do Amaterasu. Essas 3 formas, e tem a forma perfeita, que só 2 personagens, entre aspas, adquiriram o Susanoo perfeito, que foi o próprio Sasuke e o próprio Madara. Hagoromo também, mas ele não entra nessa equação. E também no Naruto Storm 4, o Kishimoto fez o Susanoo perfeito para o Itachi e para o Shisui, mas somente para o jogo Naruto Storm 4. Então não é canônico. Então falei brevemente sobre o Mangekyo Sharingan, tudo mais, suas habilidades, como adquirir o Mangekyo. Mas tem um detalhe, o Mangekyo Sharingan tem uma penalidade. Quanto mais você usa, mais desgastado a sua visão vai ficando. O próprio disse isso para o Sasuke quando estava enfrentando ele. Quanto mais você usa, mais a luz dos seus olhos vai se apagando. Basicamente, a cegueira. Então você pode usar, sim, Genjutsu exclusivo, Susanoo, Amaterasu, mas isso vai ter um baita de um preço, que é você ficando cego. Pra ter uma noção, o Sasuke despertou o Mangekyo Sharingan. Em 3 dias o cara já tava quase cego completamente. Tava usando e abusando desse poder de tão útil, de tão insano que é o Mangekyo Sharingan. Mas nessa mesma luta entre o Itachi e o Sasuke, ele disse uma forma de burlar isso, de cauterizar isso, que é basicamente você pegando os olhos de um parente seu e transplantando para si. O Sasuke fez isso com os olhos do Itachi. Ele colocou os olhos do Itachi sobre ele e acabou despertando o Mangekyo Sharingan eterno, o famoso Fumetsu Mangekyo Sharingan. E é tão insano que basicamente você mantém os seus poderes atuais do Mangekyo Sharingan eterno, só que sem nenhuma penalidade. Você pode usar Susanoo, Amaterasu, Genjutsu, que você não vai ficar cego. Tanto que o Sasuke usa pra caramba na 4ª Guerra Ninja e também contra o próprio Kabuto. E a pergunta que não quer calar: pera aí, na época da guerra dos Uchihas, principalmente com Senjus, a maioria utilizava o Mangekyo Sharingan, e até mesmo contra uma guerra civil, para quem comandaria o clã Uchiha começou a abusar do Izanagi, também veio o Izanami para parar toda essa palhaçada. A maioria utilizava o Mangekyo Sharingan padrão. E do porquê simplesmente o clã Uchiha, que é um clã muito respeitado e muito insano, não pegou os olhos dos mortos e colocaram para si. A gente tem aqui algumas respostas. A primeira, que basicamente o cara precisa estar com o Mangekyo, e o cara que ele vai roubar os olhos também precisa estar com o Mangekyo Sharingan. Isso é um ponto. Então a maioria deles poderia ter, também não poderia ter. E o mais importante, segundo as explicações do Itachi, a pessoa precisa ser um parente próximo a você. E por conta disso, é limitado fazer esse processo, porque a pessoa precisa ser próxima e precisa estar com o Mangekyo Sharingan, aparentemente. Por que eu tô falando aparentemente? Pois o Sasuke na época ele não tava com o Mangekyo Sharingan, mas mesmo assim o Itachi queria pegar os seus olhos e transplantar eles pra si. E queria colocar medo no Sasuke? Queria, mas pode levar em consideração isso
também. E a explicação mais plausível e a mais insana é que o Kishimoto teve que dar a canetada, né? Teve que dar aquele belo roteiro para o clã Uchiha não se tornar o clã mais poderoso e mais trabalhado na obra. Para ter uma noção, imagine, na época do Hashirama e do Madara, Madara tinha sim um Mangekyo Sharingan Eterno e ele era o único que tinha esse dojutsu desse jeito. Aparentemente o restante era só Mangekyo padrão. Então galera, imagine um clã inteiro, cada um deles com Mangekyo Sharingan Eterno. Seria um clã absurdo. Imagine cada um deles usando Susanoo, Amaterasu ou algum genjutsu exclusivo contra os Senjus. Não teria briga, não teria como de fato os Senjus bater de frente com os Uchihas. Seria insano, tá ligado? Então a guerra entre os Senjus e os Uchihas, quem venceria é os Uchihas. Tanto que um dos motivos de pouca gente usar o Mangekyo Sharingan é que você vai ficar cego no processo. Em uma época de guerra, isso não poderia acontecer. É basicamente você estar assinando uma sentença de morte. Então só alguns Uchihas, só as elites Uchihas utilizavam esse dojutsu. Tanto que o próprio Madara e o próprio Uzuna se tornaram líderes rápido do clã Uchiha porque ele estava abusando desse poder. Mas o preço foi muito alto e o Madara quase ficou cego, o Uzuna morreu e ele acabou pegando os olhos para si e se tornou o clã definitivo, tipo, se tornou o líder definitivo do clã Uchiha. Mas parece que os outros não queriam seguir esses passos do Madara, ou os outros não queriam roubar os olhos dos familiares, nem trocar entre si, que poderia dar algum problema na hora da cirurgia e tudo mais. Poderia, mas basicamente, como eu disse no começo, foi o Kishimoto metendo aquela bela canetada para se tornar mais forte e mais trabalhado ainda o clã Uchiha. Como eu disse, eu dei o exemplo dos Senjus. Imagine eles enfrentando cada um dos caras lá com o Susanoo, com Amaterasu infinito entre aspas, obviamente, mas sem nenhuma penalidade por lado dos Uchihas. Ele teve que buffar e muito os Senjus, e aparentemente o único que de fato que batia de frente com o Madara era o Hashirama. O resto viu o Madara, corria. Então imagine um cara parecido com o Madara, com o mesmo dojutsu do Mangekyo Sharingan Eterno. Então Kishimoto deu aquela canetada, aquele belo roteiro e fez isso com poucas pessoas para despertar esse dojutsu de uma forma rara de se fazer. Ou poucas pessoas tinham acesso a essa informação. Mas isso não faz tanto sentido assim, já que o Madara fez isso com os olhos do Uzuna. Então geral deveria saber que esse dojutsu, essa forma de atingir esse dojutsu é através de troca de olhos, tá ligado? Mas o Kishimoto poderia responder essas perguntas e várias outras da obra de Naruto. E aí, você concorda ou não comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like e também se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais teorias como essa, mais debates como esse. E se você tem alguma coisa, alguma teoria, deixa aqui embaixo que eu vou ler e vou trazer temas parecidos que vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. Então deixa aí, se inscreva, deixa o like e tamo junto galera, e valeu!